Cordial boa noite aos irmãos. Cordial boa noite, boa tarde ou bom dia para você que está em casa, nos acompanhando o nosso culto da Comunidade da Paz, aqui do Morro da Cruz, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Estamos felizes em ter você aí conosco. Fique conosco, acompanhe nosso culto e também, se precisar, estamos abertos a lhe acolher também nos nossos cultos, domingos, 19 horas. Enquanto aqui, nós queremos começar trabalhando o nosso culto de hoje. Lembrando que nós estamos no 13º domingo após Pentecostes, um tempo onde nós meditamos sobre a nossa vida de fé, como é que a gente vivencia isso no dia a dia, e queremos revisar uma das partes importantes da nossa teologia. Hoje foi um dia muito agitado para a parceria Comunidade da Cruz Petrópolis e Comunidade da Paz aqui do Morro da Cruz. Distribuímos 1.050 quentinhas. Uma parte delas veio aqui para a região, aqui da Comunidade Paz, aqui no Morro da Cruz, e outras para Canoas, outras para Bom Jesus, para o bairro Bom Jesus, e também na Vila Farrapos, confere, né? Onde nós tivemos, da parte aqui da comunidade, a participação mais ou menos do Abrão, da Marina, a Sofia estava lá também, né, ajudando, e o Gustavo, o André e o Rafael, amigo aqui. E certamente queremos desenvolver outras ações nessas de atendimento aos que mais carecem neste momento difícil que estamos passando em nosso país, em nossa realidade. Deus enche o nosso coração de amor e determinação para servirmos. Vi que a dona Claunira, que está conosco, também se colocou à disposição, numa outra oportunidade, né? Com certeza vamos colocar a senhora na agenda aí e, se possível, contar aí com a sua colaboração também. E assim, aos poucos, nós estamos caminhando nessa bela parceria das duas comunidades em favor do próximo. Queremos começar o nosso 13º domingo após Pentecostes cantando Soli Deo, somente a Deus glória. Que Deus nos conceda um abençoado encontro com Ele. Soli Deo, Soli Deo, Soli Deo, glória, glória ao bondoso Deus que nos criou, glória, glória ao Senhor, que do pó da terra se formou, glória ao Pai que nos amou. Soli Deo, Soli Deo, Soli Deo, glória, glória. O bom Deus nos enviou Jesus, glória, glória ao Senhor. Jesus Cristo nos salvou da cruz, glória ao Pai que nos amou. Soli Deo, Soli Deo, Soli Deo, glória, glória. Santo Espírito Consolador, glória, glória ao Senhor, que a vida que santificou, glória ao Pai que nos amou. Soli Deo, Soli Deo, Soli Deo, glória, glória. Vamos invocar a presença de nosso Deus. Quem puder, coloque-se de pé. Abre, Senhor, os meus lábios. E a minha boca manifestará o teu louvor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te em ajudar ao Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Aleluia.
Queridos irmãos, mais uma vez Deus nos concede a oportunidade de chegarmos diante dele e colocarmos a nossa real situação de pecadores que somos. Não por medo, mas acima de tudo pelo seu amor gracioso, que nos aceita na sua presença para confessarmos os nossos pecados, na certeza do seu grande amor que perdoa e restaura. Façamos a nossa confissão. Pai santo e bondoso, eu reconheço que sou pecador. Confesso diante de ti todos os meus pecados, na certeza de que provoquei a tua ira e mereço com justiça ser castigado, tanto aqui neste mundo como também na eternidade. Sinto real tristeza por ter ofendido a ti e ao meu próximo, e estou completamente arrependido. Confiando nas tuas qualidades de amor e misericórdia, e sabendo do pesado trabalho de teu Filho, Jesus Cristo, peço-te com muita humildade que tenhas misericórdia de mim e perdoes todos os meus pecados. Amém. Querido irmão, querida irmã, diante da tua confissão como ministro da palavra, por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, anuncio-te a graça amorosa de Deus e perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O vosso Pai amado, qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça sem fim do amor. Cantai-lhe doces hinos, sem nunca mais cessar. Marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. O salmo para o nosso culto de hoje é o salmo de número 14. Os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá no céu, Senhor Deus, olha para a humanidade, para entender se existe alguém que tenha juízo, se existe uma pessoa boa que o adora. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. O Senhor pergunta: será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém.
Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Querido e eterno Deus, Pai de misericórdia, grande é a graça que nos concedes ao te revelares a nós como um Deus de poder, compassivo e perdoador. Ajuda-nos a sempre reconhecer e a recorrer a Ti em todas as circunstâncias da vida, de maneira especial quando estamos nos sentindo culpados de nossos pecados e precisando do Teu perdão, como força para andar nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, que juntamente contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Queridos irmãos, podemos sentar. Temos duas leituras, gostaríamos de compartilhar para o nosso culto de hoje. Isaías 29, 11 a 19, página então 483. Teríamos voluntário ou voluntária? Por favor, Maria. Agora, para vocês, todas as visões são como se fossem uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Se levarem o livro para alguém que sabe ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá: não posso, o livro está lacrado. E se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá: não sei ler. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Por isso, mais uma vez, vou deixar esse povo espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio dele. Com toda a sua sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-las, e o reconhecimento dos que são instruídos não adiantará nada. Ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem: ninguém nos pode ver, ninguém sabe o que estamos fazendo. Vocês invertem as coisas, como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem o que fez: você me fez. Você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro: você não sabe o que está fazendo. Daqui a pouco, as matas virgens vão virar jardins, e os jardins voltarão a ser mato. Naquele dia, os surdos ouvirão a mensagem que será lida do livro fechado e lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados. O Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres. Obrigado, Marina. Temos aqui uma bela profecia da parte do profeta Isaías, de um momento que todos poderão acessar a palavra de Deus e saber que, através dela, nós temos o conhecimento do nosso Deus e da sua bondade e misericórdia. Que Deus possa nos fazer guardar essas palavras em nossos corações. Queremos também acompanhar a leitura agora da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 21 até o 33. Por favor, Osmar. Sejam obedientes uns para com os outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. É o próprio Cristo, é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo o seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água
e purificando com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza. O senhor continua, pastor? Pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Até aqui a leitura da epístola. Nós queremos acompanhar de imediato a leitura do Evangelho. Agora voltamos ao Evangelho de Marcos, né, o Evangelho do ano, e convido a quem puder colocar-se de pé em respeito a Cristo, o Evangelho. Marcos capítulo 7, versículos 1 a 13. Alguns fariseus e alguns mestres da lei tinham vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês, ele escreveu assim: Deus disse, esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também: que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar aos seus pais, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessemos a nossa fé hoje com as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Queridos irmãos, podemos sentar, cantamos a próxima
canção que nos prepara a reflexão do dia. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O juízo do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Queridos irmãos, que nosso bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco no meditar em sua santa palavra. Deus permita, a primeira coisa, não me estender muito, tá? Mas todos, ou quase todos os anos, nós tiramos um momento deste período para estudarmos parte de uma das doutrinas centrais da fé cristã, ou de um dos documentos confessionais da fé cristã. E normalmente é uma parte do catecismo. Neste ano, eu pretendo conversar com a nossa comunidade, também com o ponto de missão Jesus Aliança, sobre o nosso livrinho, o Catecismo. Queremos conhecer ele um pouco mais e ver a cada domingo uma parte e extrair, à luz da palavra, conteúdos para fundamentar essas partes do catecismo. Então nós queríamos rever este importante material que nos forma, quer na instrução de confirmandos, quer no momento de profissão de fé, como os irmãos que entraram na igreja por profissão de fé, que estudam ele no outro formato, mas é basicamente o nosso catecismo. Catecismo ou catecismos, né? Este, na verdade, uma ferramenta de instrução para se ensinar e aprender por meio de perguntas e respostas. E Lutero, a partir da sua experiência de vida, escreveu 2 catecismos no ano de 1529. Primeiro, ele escreveu um dos catecismos a partir da visitação às suas comunidades. E via que os sacerdotes estavam sem conhecimento teológico para, de fato, edificar a igreja, ensinar a igreja. Então, ele escreve o chamado Catecismo Maior. Ele é mais amplo, né? De forma a ser destinado aos sacerdotes para que eles, então, ministrassem às suas comunidades. E também ele escreve o Catecismo Menor, não em importância,
mas na forma como ele é redigido, e escreve em 1529, então, o Catecismo Menor, mas este voltado para que os pais ensinassem os seus filhos sobre as doutrinas centrais da fé cristã. Então, o Catecismo, tanto o menor quanto o maior, integram o conjunto de livros confessionais da nossa igreja, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Quer a pessoa estude, entre na igreja por profissão de fé, ou quer então na adolescência, né, numa vida de fé, estude na instrução de confirmandos. Lutero costumava dizer, né, que o catecismo é a Bíblia do leigo, é um resumo das doutrinas centrais e da Bíblia de uma forma bem condensada para que a gente então possa estudá-la. E de uma forma muito especial, Lutero costumava voltar-se ao catecismo, mesmo depois de todo o seu cabedal de conhecimento, ele dizia a importância de voltar-se ao catecismo, como um resumo, como uma forma de buscar, nos aprimorarmos dos conhecimentos que Deus deixa na sua santa palavra, de uma forma condensada. Bem, o catecismo. Eu ia começar a fazer perguntas e respostas, mas aí nós vamos nos delongar muito, né? Seria um exercício bem interessante, mas vou poupar vocês deste exercício pelo tempo que nós temos. Mas o catecismo, ele é dividido em 6 grandes partes, né? Os mandamentos, o credo, o Pai Nosso, batismo, ofício das chaves, Santa Ceia. Isso que quem faz profissão de fé estuda com algumas doutrinas a mais, mas o básico também é passado para a instrução de confirmandos. Isso tudo junto, que nós estudamos também, algumas orações e também a chamada tábua dos deveres, onde Lutero, coletando passagens da Escritura, tira pontos da Escritura de orientação para pais, filhos, patrão, empregado, governos, súditos, para maridos, esposas e assim por diante. Então é a chamada tábua dos deveres. Então este é o resumo do conteúdo dos catecismos, estas partes. Bem, então nós queremos começar olhando para o catecismo, aprendendo sobre os mandamentos, porque este é um dos primeiros que aparecem, é o primeiro tópico que aparece no nosso catecismo. Bem, os mandamentos, né? Nós temos, na verdade, inscritos, a lei de Deus inscrita no nosso coração desde o princípio. Romanos 1, 2, 15 nos informa sobre isso. Mas com o pecado nós perdemos o discernimento de como aplicar esses mandamentos na prática por causa do pecado, por causa da desobediência. O nosso coração, a nossa cerviz, a nossa mente, né, ficou endurecido, ficou embotado. E não observamos, então, os mandamentos. Por isso o Salmo diz que não há quem não peque, não há quem faça o bem. Todos nós estamos corruptos por causa da nossa natureza pecaminosa que se opõe à vontade de Deus. E nesse sentido, nós vemos que Deus se preocupou conosco a tal ponto de deixar para nós os mandamentos escritos na sua palavra através de Moisés, né? Quantos são mesmo? Essa eu vou arriscar, é rapidinho. Quantos mandamentos temos? 10. E a gente já se enrola com os 10, né? Para pergunta B, em qual livro estão? Não vale dizer a Bíblia. Oi? Um pouco depois. Nós temos na verdade no livro de Êxodo, né? Muito bem, e depois em Deuteronômio, e Jesus resume no Novo Testamento, né? Quais os principais mandamentos, né? O amor a Deus e o amor ao próximo, né? Que se encontram no capítulo, né? Deixa eu conferir de novo aqui, porque eu sempre troco os capítulos de Êxodo, né? Mas nós temos então aqui no livro de Êxodo o registro dos mandamentos, inclusive em alguns dos canais abertos está passando novamente aquela novela, os 10 mandamentos, né? Então, Êxodo 20, versículo 1 a 17, às vezes eu troco 17, 1 a 20, daí complica, mas é no livro de Êxodo que estão os mandamentos, né? E estes mandamentos Deus deixou para que justamente nós tivéssemos diante de nós aquela lei que está inscrita no coração, mas que a gente não vive. Não vive porque ela está embotada por causa da nossa natureza pecaminosa. Então Deus quer que a gente relembre estes mandamentos e não perca de vista para que a gente os cumpra. Bem,
Aí nós temos algo muito interessante. Nós temos 10 mandamentos. E destes mandamentos, nós temos, por exemplo, quem lembra de um mandamento? Umzinho. Aí, agora vocês já responderam. Honrarás teu pai e tua mãe. Mais um que surgiu, né? Então, nos mandamentos, Deus deixa os 3 mandamentos relativos a Ele. E 7 mandamentos relativos ao nosso próximo. E se nós vemos uma cruz, e aqui nós temos uma outra cruz em forma de seta, nós vemos que os 3 primeiros nos colocam na relação com Deus, vertical, nos direcionam para com Deus. E a partir destes 3, que são os fundamentos, ele nos coloca com os outros 7 em direção ao nosso próximo. A seta está apontando para um lado só, mas a ideia é o nosso próximo, né? todo na totalidade. Né? Mas vejam como isso é importante. Os 3 primeiros mandamentos, nós precisamos levar em conta, em especial o primeiro, que foi citado aqui, não apareceu na gravação, eu acho, mas vejam que este primeiro e os outros demais sustentam a nossa vida e o nosso viver em relação ao próximo. E vejam que nós temos esses mandamentos presentes nos textos de hoje, alguns deles. Por exemplo, os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Qual mandamento está sendo descumprido na visão do salmista aqui? Sim, é isso que vocês estão pensando. O primeiro mandamento, né? De cara, os tolos dizem: Deus não tem importância, então Deus não se mete na minha vida, né? Deixa eu seguir assim, do jeito que está bom. Claro que quando as coisas se complicam, a gente começa a orar, pedir que Deus abençoe a nossa vida. Mas, será que a gente tem um relacionamento com Deus a ponto de dirigir corretamente a nossa prece ao Deus verdadeiro? É muito complicado. Provavelmente nós nos perdemos nessa relação com o Deus verdadeiro quando pensamos assim: para mim Deus não tem importância. Tá? Então aqui o salmista aponta para o desprezo do primeiro mandamento: temer e amar a Deus acima de todas as coisas, não ter outros deuses. E nós vivemos num país onde, por um lado, temos liberdade religiosa e, por outro, vivemos um grande sincretismo que mistura todas as crenças, e nós nos perdemos, muitas vezes, no conhecimento do verdadeiro Deus. E isso nos traz angústias e insegurança. Bem, por isso, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento. E olha só, estava sendo descumprido esse mandamento também no tempo de Isaías. No tempo de Isaías temos ali a leitura: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, o primeiro mandamento, assim como os demais, envolve o coração, envolve a nossa mente, um coração transformado. Deus nos tira pelos mandamentos, pela sua palavra, pelo evangelho, um coração endurecido de pedra, transforma, coloca ali um coração de carne, um coração que é capaz de perceber a importância de Deus e da sua palavra e dos seus mandamentos na nossa vida cotidiana. Então, um povo que ora com a boca e louva com os lábios, de fato está ignorando a importância dos mandamentos. Cumprir os mandamentos envolve uma ação de coração. Por isso, que poderíamos dizer que Lutero explica o primeiro mandamento assim: que devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Confiar nele acima de todas as coisas envolve este relacionamento profundo, íntimo, de coração para com o coração de Deus. Um coração transformado por Deus. Daí ser possível viver como Paulo orienta. Não sei se vocês observaram, mas na leitura da epístola nós temos um outro mandamento explicitado ali. E eu poderia perguntar, mas como está escrito, perde a graça para vocês, né? Mas ali nós vemos que no texto de Paulo aos Efésios, trata da sua orientação no relacionamento entre marido e mulher. E aí também a questão do 6º mandamento, tá? Onde somos observados na epístola, de modo que uma interpretação errada vai impor uma submissão cega da mulher ao marido.
E não é isto que Paulo quer, não é isto que deve acontecer, não é isto o correto como se impõe em algumas religiões como esta, por exemplo, no Paquistão, no Afeganistão, que impõe censura e desprezo ao papel da mulher, né? Como nós estamos vendo neste período triste da história do Paquistão mais uma vez. No entanto, do ponto de vista bíblico cristão, a relação de submissão de esposa para com o marido e de dar a vida ao marido pela sua esposa é uma relação marcada pelo amor. Um amor que dá vida e que compromete mutuamente, onde os dois vivem em harmonia, no respeito, no carinho, no diálogo, de modo que essa obediência se dá voluntariosamente e considera o marido, então, a sua ação tão importante que não vai se impor pela violência sobre a mulher. Quando esta percepção não é compreendida, nós temos as violências contra a mulher, nós temos o feminicídio, nós temos todas essas coisas chatas que a nossa sociedade tem que conviver, porque interpreta muitas vezes, até mesmo no seio da igreja, equivocadamente esse texto. O fato é que Paulo está trazendo para o amor que dá a vida. Assim como Cristo deu a sua vida pela igreja, então o marido dá a sua vida pela sua esposa, e ela reciprocamente em amor também faz com que haja uma harmonia no seu espaço e no lar, o que pode ser observado em forma de obediência, de diálogo, de concordância, de anuência na decisão que ambos tomam em diálogo. Isso precisa estar muito claro. Assim como Cristo deu a sua vida pela nossa vida, nós somos, como maridos, orientados, exortados a fazermos o mesmo, em respeito, em amor, para assim conquistar também o amor e a parceria da esposa. Mais uma vez, podemos avançar, então, o apóstolo Paulo nos coloca diante do 6º mandamento. Então, nós já vimos o primeiro, já vimos agora o 6º mandamento, e aí nós vemos que o Evangelho trata de uma questão muito importante, onde nós vemos os discípulos, ou melhor, os fariseus, debatendo mais uma vez com Jesus. Eles se julgam tão bons a ponto de ignorar os 3 primeiros mandamentos. Até tentam cumprir os outros como se fosse possível, mas na verdade eles agem apenas com rituais externos de purificação, tipo lavar as mãos, lavar potes, copos e assim por diante. Não, os discípulos de Jesus não eram, desculpe o termo, relaxados. Não é esse lavar das mãos higiênicas como nós fazemos para uma refeição. Era um lavar ritual que envolvia até mesmo todo o antebraço e assim por diante. E assim, então, depois desse preparo todo, eles se julgavam, então, dignos e merecedores disso. E por isso questionam os discípulos de Jesus. Não que os discípulos fossem relaxados, mas porque eles não haviam feito essa prática ritual, cerimonial, para então se julgarem preparados para uma refeição. E aí, então, Jesus volta para a palavra do profeta Isaías e lembra eles que eles estão agindo longe do coração de Deus. Na prática, eles estão colocando uma fé da boca para fora. Em outro texto, Jesus chama esses argumentadores dele de sepulcros caiados, né? Sepulcros pintados com cal por fora. Mas quando a gente imagina o que tem dentro de um sepulcro, então a gente começa a entender a parábola de Jesus. Ele quer dizer que o coração das pessoas não estava trazendo a verdadeira fé ao exterior. Era uma fé da boca para fora. Então lembra que eles estavam até descumprindo o 4º mandamento. Vejam, mais um mandamento aparece no conjunto dos textos bíblicos agora. E como é que eles faziam isso? Nós aqui, por exemplo, compramos as nossas telhas para cobrir o nosso salão. Mas Jesus diz assim, se alguém tem o pai ou a mãe passando necessidade, mas prometeu ajudar a adquirir uma telha, vai dizer, olha, não posso ajudar pai, mãe, não posso não, porque afinal de contas eu comprei uma telha, então eu tenho que honrar lá esse compromisso.
É uma desculpa para não cuidar com o que é mais importante. Uma desculpa para deixar e abandonar os seus pais na miséria. E aí Jesus então cobra de uma forma muito contundente essa ação hipócrita da parte dos seus interlocutores. Então vemos que eles praticavam, desprezando a palavra de Deus, este mandamento, o quarto, e tantos outros. Na prática, eles desprezavam a totalidade da palavra de Deus e todos os demais mandamentos. Vejam que eles precisavam ser, mais uma vez, lembrados por Deus da totalidade da sua palavra. E daí que surge para nós também a importância de voltarmos sempre aos estudos do catecismo e dessa parte importante, desse conjunto importante de ensinos de Deus, que são os mandamentos. Da observação dos 3 primeiros, vem o desejo de observar os demais, de modo que os tenhamos como palavra de Deus em nosso coração, do 1º ao 10º. Aqui nós citamos apenas alguns dentro do conjunto de mandamentos que nós estamos vendo. Na prática, nós seremos sempre imperfeitos no cumprir os mandamentos. Isso é muito importante. E isso pesa sobre nós quando nós nos damos conta de que pecamos contra Deus, não cumprimos perfeitamente a sua lei. Mas como nós conhecemos os 3 primeiros mandamentos, mas quando nós conhecemos os 3 primeiros mandamentos, nós lembramos que temos um Deus pessoal, amoroso, gracioso, que se preocupa conosco, inclusive deixando para nós os seus mandamentos, a sua palavra. É um Deus que não nos despreza, mas acolhe, aceita no culto, aceita a nossa confissão, como fizemos, e estende para nós o seu perdão gracioso, mesmo que nós sejamos imperfeitos na prática dos seus mandamentos. Por isso nós recorremos à confissão e à absolvição. Porque na prática da fé nós sabemos, então, a partir dos 3 primeiros mandamentos, que o Cristo que é rejeitado no Evangelho cumpriu a totalidade da lei em nosso lugar, pagando em nosso favor os nossos pecados. Não há outro Deus assim. Não há outro Deus gracioso assim. Por isso, então, nós dizemos que na prática nós conhecemos essa boa notícia da parte de Deus, que é Evangelho, é algo que nos restaura, é algo que nos anima, é algo que vem tocar o nosso coração para nós crermos nessa notícia. E assim, recebendo dele o perdão dos nossos pecados, temos os mandamentos como orientação e força para exercitarmos os mandamentos e os demais mandamentos no nosso viver diário. Com uma força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação, diz o apóstolo Paulo em Filipenses. Certamente que o viver na presença de Deus pela fé e diante do próximo pelo amor é uma ação desta que é possível pela orientação de Deus que vem ao nosso encontro. E por amor a Deus e ao próximo, nós certamente vamos nos esforçar para viver na prática, no dia a dia, para fora das portas da igreja, os 10 mandamentos. E fazemos isso por quê? Porque nós sabemos que Deus, como concluem os mandamentos, tanto no texto de Êxodo, quanto também no catecismo, nós concluímos que Deus é um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que está atento às nossas necessidades, às nossas fragilidades, aos nossos pecados. Mas acima de tudo, um Deus atento e cuidadoso, que olha os nossos pecados até a 3ª e 4ª geração, especialmente daqueles que lhe aborrecem, mas faz misericórdia. Vejam só o peso do amor de Deus presente nesta promessa. Faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Que promessa maravilhosa, que promessa encorajadora para guardarmos no coração os mandamentos de Deus e buscarmos executá-los no nosso viver diário. E aí nós podemos dizer também que dessa forma Deus promete também graça e todo bem, como explica Lutero, bem aos seus filhos,
aos filhos que têm seus mandamentos em alta conta. Por isso, conclui Lutero, devemos amá-lo, amar a Deus, confiar nele e de boa vontade cumprir os seus mandamentos. Não com um peso que nos impõe um cerceamento de liberdade, um termo que está muito comum no nosso cotidiano, na sociedade, mas com uma orientação do nosso bondoso Deus para uma vida feliz com Ele, diante dEle e também diante do próximo. Queridos irmãos, por isso, cabe sim revisar os mandamentos, revisar essa partezinha do catecismo, como fizemos hoje. Como nós aprendemos na palavra de Deus, de onde nós extraímos os mandamentos, deixados por Deus para a orientação da nossa vida. E que, por causa do Deus presente nos 3 primeiros mandamentos, nós sabemos que o nosso Deus é gracioso, a ponto de nos deixar a sua lei e a ponto de nos deixar o seu perdão, por meio de Cristo, que fez aquilo que nós não conseguimos fazer, cumprir perfeitamente os mandamentos. E assim Ele se mostra um Deus amoroso, zeloso, e que quer a cada um de nós, junto dEle, servindo a Ele por fé e ao próximo por amor. Que Deus permita assim vivermos em comunidade a partir dessa revisão dos mandamentos e do catecismo que nós começamos hoje a revisitar. Que Deus permita assim vivermos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé para o ofertório? Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja em nós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez, nosso momento de ofertas, estamos deixando para o final do culto. Os irmãos aí de casa, quiserem fazer a sua oferta, por favor, os integrantes da nossa diretoria. Também, então, queremos partir de uma forma imediata ao nossa oração do dia. Queremos lembrar mais uma vez os aniversariantes da segunda-feira passada, né? O Gustavo Miguel Bobson e a Maria Alice, também agora dia 18 a Natália, e a Patrícia Pfeiffer, que estará de aniversário amanhã. Confere? É, amanhã. Então que Deus possa abençoá-la também, antecipamos o aniversário dela, e que a gente possa amanhã dar um abraço na Patrícia. Algum pedido, agradecimento a fazer? Vamos pedir que Deus continue abençoando o nosso viver na sua presença. Amado e gracioso Deus, como é bom saber que Tu ouves a nossa palavra, o nosso pedido, o nosso clamor, pois Tu és um Deus zeloso, que cuida de cada um de nós. Senhor, permita a cada um de nós Te louvar com a nossa vida e a prática dos Teus mandamentos. Permita que guardemos estes mandamentos, não da boca para fora, mas no profundo do nosso coração, e o executemos no nosso viver diário. E quando nós não consigamos fazê-los, cumpri-los como Tu desejas, que o Teu Filho, misericordiosamente, Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei em nosso lugar, nos perdoe os pecados e nos anime a olhar para Ti novamente e buscar em Ti encorajamento, orientação na Tua palavra para melhorar a cada dia a nossa vida de fé e prática. Senhor Deus, recebe o nosso louvor pelos aniversariantes que aqui foram lembrados, abençoa-os e permita que eles possam viver conforme a Tua santa vontade. Te louvamos pelo dia de hoje, as ações que nós tivemos de ação social, atendendo a muitas pessoas em situação bem frágil, aqui no Morro da Cruz, junto à nossa comunidade, também na Bom Jesus, pela ação social da comunidade da Cruz Petrópolis, em parceria com a nossa, onde também levamos para Canoas e também para o centro da nossa cidade. Senhor, permita outras ações como essa e o engajamento cada vez maior da parte de todos nós no serviço de amor ao próximo. Abençoa, Senhor, também os próximos passos da nossa construção, aqui da nossa capela,
e permita também que nós continuemos olhando para a Tua Palavra, desejando cumprir fielmente a Tua vontade em nossas vidas. Por amor de Jesus, assim o pedimos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, podemos sentar. O próximo hino nos prepara para a ceia. Digno és o Cordeiro de todo louvor, graças te rendemos por ter amor. Tua seja a glória e o domínio também, para todos sempre. Amém. Amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém. Amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia. Amém. Amém. Queridos irmãos, em cumprimento à ordem de nosso Senhor Jesus Cristo e atendendo ao seu gracioso convite, celebremos a Santa Ceia para o fortalecimento da nossa fé na remissão dos pecados, para o progresso na vida piedosa e para testemunho de comunhão e fé. Quem puder, coloque-se de pé, vamos orar. Dá-nos, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que possamos fielmente comer e beber dos frutos da sua cruz e receber as bênçãos de perdão, vida e salvação que recebemos no seu corpo e sangue. Ouve-nos quando oramos e em seu nome, como ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Bebei todos este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Queridos irmãos, que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Queridos irmãos, podemos sentar, eis que tudo está preparado, o Senhor vos convida. Nós queremos ser acompanhados na Santa Ceia pelo louvor que o Fabinho já preparou outro dia para nós. Quem quiser acompanhá-lo, aí está a letra. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Pão e corpo. Este é o verdadeiro corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado a morte na cruz para o teu perdão. Também toma
seu verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz por amor de vocês. Irmãos e irmãs em Cristo, que este verdadeiro corpo e sangue do Salvador nos preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Em paz, o Senhor vos acompanhe. Amém. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Toma e come. Verdadeiro corpo do Senhor Jesus Cristo. Jesus te abençoe. Toma e come o corpo de Cristo, dando a morte por ti. Também toma e bebe. Seu verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz por amor de vocês. Vamos dar graças. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória do teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, para todo sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. 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 Queridos irmãos, podemos sentar? Rápidos avisos. Nós temos aqui dia 26, previsto o nosso estudo bíblico. Como é que é? Mantenho para a gente fazer um estudo bíblico online. Tentamos fazer mais uma vez. Quinta-feira. Então, quinta-feira, 20 horas. Pode ser? 20 horas? Não está ali, mas a gente reserva. Então, quinta-feira, 20 horas, eu mando o link um pouquinho antes. Dia 28, nós teríamos, que é no sábado, nós teríamos uma atividade. As servas, alguma manifestação agora, online ou presencial. Vamos discutir internamente e comunicamos em tempo hábil para a gente se preparar, seja presencial ou então online. E então, domingo, nosso próximo culto. Deus abençoe aqui. Então, nós estamos distribuídos, você de casa não consegue perceber, mas nós estamos distribuídos de forma diferente hoje no nosso culto, porque a nossa comunidade, a igreja foi preparada para receber as telhas que serão colocadas no telhado, né? Então, estão para chegar, por isso distribuímos melhor o nosso espaço hoje, mas vamos chegar então durante essa semana e nos próximos passos então vão ser colocadas sobre o nosso salão. Graças a Deus por essa bênção e pela união que nós vimos em torno dessa questão na vida da comunidade. É muito legal ter uma comunidade engajada,
pequena, como eu digo, pequena, mas trabalha muito, né? Então que a gente continue assim e dando mais este passo bacana para melhorar o nosso local de culto e serviço ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Na nossa oração, peçamos, Senhor, aumenta-nos a fé, dada a necessidade de compreender, então, os mandamentos, né? Junto com todos os outros pedidos que a gente acaba elencando aí no nosso viver diário. Que Deus possa abençoar a todos. E você, querido irmão, querida irmã aí de casa, tenham uma abençoada semana e, quando assim for possível, participe conosco, Travessa 25 de julho, 1580, Morro da Cruz, aqui em Porto Alegre. E até domingo temos todos uma abençoada semana. Fiquem com Deus.